Então, abra aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Gênesis capítulo 37, do verso do 1 ao 4. Antes da gente começar a ler, feche seus olhos. Vamos orar, agradecer ao Senhor, colocar a palavra ao altar dele. Paizinho querido e amado, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e faz na nossa vida, Pai. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é grande, ó Pai, e amoroso, ó Pai. O teu favor e a tua graça é derramado sobre nós como igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu consagro essa palavra ao Senhor. Eu consagro a vida dos meus irmãos ao Senhor. Leve cativo, ó Pai, todos os pensamentos ao Senhor. Pai, eu consagro, Pai, os ouvidos deles, ó Pai, em nome de Jesus, que nenhuma palavra seja roubada, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro e te agradeço. Amém. Então vamos ler aí, Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao 4. Quando José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando Jacó tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E o contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, por que José, a menina dos olhos de Deus, né, que é o tema? A menina dos olhos de Deus é a nossa íris, né, a nossa pupila, né? Tenta pôr dentro do seu olho. Dá? Não vamos nem tentar, né? Mas se você for tentar, você vai ver que você vai piscar, não vai? Você não consegue colocar o dedo dentro da sua pupila, né? E José, a história de José já começa dizendo que ele era o preferido do seu pai Jacó. E ele não diferenciava isso, não fazia questão de esconder isso. Na verdade, ele diferenciava. No entanto, que comprou o quê? Um manto diferente, né? Um manto, né? Um manto, uma túnica. Em outras versões vai falar que essa manta, essa túnica, ela era multicolor, né? Que em hebraico, valoriza a minha pesquisa, viu? Eu não sei falar hebraico, então vou falar em português mesmo. É ketonetpak, que significa manto feito de diversas cores. Né? Então, era uma manta muito bonita. Né? E ele tinha 12 filhos e ele deu apenas para José. Então, ele fazia questão de diferenciar que amava mais José do que os outros. Então, o manto, gente, ele é o quê? Ele é uma túnica com mangas usada por rapazes e moças de alta classe. Não era qualquer pessoa que usava essa túnica. Assim, essa túnica se distinguia das vestimentas comuns dos outros trabalhadores, incluindo quem? Os irmãos mais velhos. A túnica de José, ela não era feita de qualquer tecido. Ela não era feita de qualquer linho grosso. Ela era feita do linho mais fino e de alta qualidade que tinha na época. Aí você fala assim, mas Roberto, por que isso é importante? Por quê, gente? Por que isso é importante? Porque não somente significava que José, ele tinha roupas melhores, como ele também ficava mais bonito do que os outros irmãos, mas também significava que a túnica era um sinal para todos que José desfrutava de maior status aos olhos de seu pai. Então, está vendo aquele título ali? José, a menina dos olhos de Deus, você vai falar seu nome, tá bom? Vamos lá? Roberta, a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você faz a diferença onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa,
com seus parentes, aonde você estiver, você faz a diferença. E Deus faz questão de mostrar isso. O manto, ele destacava a responsabilidade de José entre seus irmãos. Diferente de seus irmãos, José não precisava trabalhar nos campos e cuidava do rebanho. A gente lê aqui, né, que ele não trabalhava, ele ajudava. A túnica, ela falava de posição, de favor, de descanso junto ao seu pai. Será que você tem estado debaixo desse favor? Será que você tem estado debaixo do descanso, assim como José tinha? E estava debaixo do descanso de Jacó? E todas as vezes que seus irmãos, né, viam José vestido com essa bendita túnica, eles tinham raiva, eles tinham ódio de José. E os irmãos começaram a o quê? A odiar José. Eles nem conseguiam, a Bíblia fala que eles nem conseguiam falar com José direito. E para piorar, José contava tudo que os irmãos dele faziam de errado. E ainda, ele teve 2 sonhos, onde ele era colocado superior aos seus irmãos. Eu nem comecei a falar mais. Ele contou 2 sonhos, que colocava ele como superior aos seus irmãos. E aí o ódio dele só aumentava. Abra isso, continuando a leitura. Gênesis 37, do 17 ao 26. Que é onde os seus irmãos traem José. Respondeu o homem, eles já partiram daqui, os ouvi dizer, vamos para Dotã. Porque aqui vai falar o seguinte, né? Que Jacó fala assim, José, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo. E José foi procurar, né? Então, continuando. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas ele o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Olha que interessante, gente. A primeira coisa que eles fizeram foram arrancar a túnica de José. Foi arrancar aquilo que o pai dera de presente, que fazia ele, como destaque, que ele o amava mais. Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos os nossos irmãos e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. José, nesse momento, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Poucos dias antes, ele estava onde? No conforto da sua casa, debaixo do descanso do seu pai. E agora seus irmãos o haviam traído. Tudo o que ele possuía foi arrancado. Ele foi reduzido a um simples escravo em uma terra estranha. Quando José, ele foi jogado primeiro num poço. Ele não tinha nada e nem ninguém ao redor dele, mas ele tinha quem? Deus. E aí você pode pensar assim, pronto, é o fim de José. Aos nossos olhos humanos parece ser fim mesmo. Porque além dele ser jogado no poço, ele ainda foi vendido como escravo. Para os nossos olhos naturais, era o fim de José.
No entanto, mesmo com todas essas probabilidades ruins, o Senhor estava longe de terminar a história de José. Eu não sei o que você passa, não sei o que você está passando. Acredito que todos nós temos dificuldades, mas eu quero te falar essa noite que não é o fim. Não é o seu fim. Mesmo que você ache que está debaixo de um poço, dentro de um poço, mesmo que você ache que não tem saída, não é o seu fim. O Senhor estava com José no momento mais escuro da vida dele. E Ele está na sua vida também. Ele está presente na sua vida. Com essa mensagem, eu quero levar vocês a olharem para Jesus. Às vezes o título parece assim, engrandecer a gente, mas não é não. É para dizer para você olhar para Jesus. Porque nós, sem eles, não somos nada. José, se não tivesse Deus, ele não seria nada. A mesma coisa é eu e você. Gênesis 39, vamos continuar a leitura. Gênesis 39, 1 ao 3. Ele foi vendido. José estava na casa de seu pai, era diferenciado pelo pai, que o amava muito. Os irmãos o odiaram, jogaram ele dentro de um poço, venderam, e ele foi parar onde? Na casa de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José o quê? Prosperou. José não tinha nada, José não tinha mais nada. Ele estava no poço, foi vendido como escravo. O que escravo tem, gente? Nada. Mas mesmo assim, o que a Bíblia fala? Que ele prosperou. Ele prosperou e a Bíblia é clara. Por quê? Por que ele prosperou? Porque o Senhor estava com ele. E aí o versículo 3 vai falar o seguinte: quando este percebeu, este quem? Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Gente, essa é uma declaração. Olha aí para o versículo 3 de novo. Essa é uma declaração que você pode fazer todos os dias. Todos os dias, em todas as áreas da sua vida. Olha só. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Com o Senhor, você pode prosperar em tudo que você quiser realizar. Declare isso na sua vida. A presença de Deus estava em tudo que José fazia. Você quer essa presença? Você quer essa presença na sua vida? Você quer que essa presença prospere tudo que você tocar, aonde você andar? Mas, Roberta, então como eu faço isso acontecer? O Senhor Jesus fará isso acontecer quando você depender dele. Da mesma maneira que José dependeu. Como eu já disse aqui, José estava sozinho. José já não tinha mais o pai. José não tinha mais ninguém por ele, mas ele tinha o Senhor. José nada possuía. Ele não podia confiar em suas habilidades. Sabe por quê? Porque nem trabalhar ele trabalhava. Ele só ajudava os irmãos. Então ele não tinha habilidade nenhuma com o trabalho escravo. Mas ele tinha a presença do Senhor. Ele dependeu da manifestação da sua presença. Essa parte que o Saulo pregou quarta-feira. Sobre a manifestação da presença do Senhor. Quando eu me posiciono, quem tem o Senhor? Quem tem o Senhor se posiciona e a presença dele é manifesta através da nossa vida. Você necessita disso? José era uma pessoa excelente naquilo que fazia. Eu não sei se você repara aqui na nossa igreja.
os visitantes, eu não sei se hoje tem visitante, mas se você é visitante, você vai ver que quando você chega, tem uns servos ali fora, já pega seu nome, já pega seu número de telefone. Gente, isso é excelência. Hoje eu fui ensinada a segurar no microfone. Cadê o Gui? Foi o Gui. O Gui me ensinou a segurar no microfone. Hoje, ó, Roberta, você vai pegar o microfone assim? Aí eu, tá bom, Gui. Ele, não que você não saiba, eu entendi o recado. Isso é excelência, gente. Isso é excelência. E a excelência honra a Deus e abençoa pessoas. Então, visitante, quando você chegar aí e pedir seu nome completo, né, seu telefone, é para te abençoar. Pode ter certeza que é para te abençoar. O Daniel, no momento de palavra dele, ele falou, né? Olha, nós temos os envelopes aí na cadeira, temos o link, né? O Pix, tem a maquininha de cartão. Aí você pode pensar assim, eu falo pensar não, falar de verdade para você, eu já ouvi. A pessoa ficar horrorizada, porque tem maquininha de cartão. Não, Berta, que horrível, na igreja. Deixa eu te falar, sabe por que Judas não andava com a maquininha de cartão? É porque não tinha. É porque não tinha na época, gente. Então, gente, né? Isso é excelência. Eu falo porque eu já ouvi, gente. Não foi eu que falei, não, viu, pastor? Eu já ouvi. Mas é bom falar. É bom eu falar aqui, né? Mas faz tempo, viu, gente? Graças a Deus, nunca mais ouvi. Mas é porque não tinha. Então, assim, tinha celular na época? Não tinha. Porque esse cenário era cheio de selfie. Moisés no mar vermelho, paralítico sendo curado, multiplicação do pão, ia estar tudo na mídia social. E a gente não pode postar uma Bíblia aberta. Ai, quer parecer que está crente. Mostre mesmo. Mostre que você serve ao Senhor. Mostre sua Bíblia. Mostre a igreja que você está indo. Mostre a igreja que você serve. Gente, quando eu comecei a trabalhar na escola, eu fui intimidada até não falar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Será que é só na escola? Não, é em qualquer lugar. Nós somos intimidados a todo momento. E eu vou te confessar, nos primeiros dias eu me recuei. Porque a pressão é grande. Mas nós não podemos recuar. Nós não podemos ter vergonha. José não teve vergonha do Senhor. Porque Potifar era crente? Não. Potifar não era crente. Mas mesmo assim, José não deixou de servir ao Deus dele. Então por que nós temos que deixar de servir ao Senhor? Por que nós temos que recuar? Por que nós temos que achar problema onde não tem? José fazia tudo por excelência. Eu falo assim brincando do Gui, nem sei onde ele está mais, do Gui, ele aqui, do Gui me ensinar a pegar no microfone, mas ele está fazendo com excelência, e Deus vai abençoar a vida dele, e eu e você, o que estamos fazendo? Às vezes você acha assim, nossa, é uma burocracia servir na igreja. Deixa eu te falar, se dependesse de mim e de você, nós nem no céu entrávamos. Se fosse depender de mim e de você, entrar no céu, nós não entrávamos. Por isso que Deus mandou o Filho dele. Aí quando às vezes o pastor, um líder, ou alguém que está, né? Porque em todos os ministérios nós temos alguém que está na frente, né? Então quando alguém que está na frente, um líder, te mostra, te ensina o caminho, não ache que é encheção de saco, que é uma burocracia, não, está buscando excelência. Para que a obra do Senhor seja feita com excelência, e não de qualquer jeito.
Porque o próprio Jesus não fez de qualquer jeito. Potifar, uma coisa é ter sua presença. Quem aqui tem a presença do Senhor? Eu tenho a presença do Senhor. Outra coisa é quando a presença dele se manifesta através da sua vida. E quando essa manifestação, quando essa presença se manifesta, o poder de Deus aparece através da sua vida. Eu acredito que para Potifar ver que José era diferente, alguma coisa acontecia né? Tipo assim, gente. Isso aí, pastor. Deve que quando ele mandava cuidar de uma plantação, a plantação dele crescia mais do que a de todo mundo. Deve que quando ele mandava cavar um poço no meio do deserto, a água saía. Alguma coisa acontecia para que Potifar visse a glória e o poder de Deus na vida de José. E o que você tem feito, manifestado no local onde você está, na sua igreja, no seu trabalho, dentro da sua casa? O que você tem feito, que a manifestação do Senhor tem se mostrado na sua vida? Quem aqui quer mudar de nível? Mas é fácil? Mudar de nível dói. Mudar de nível faz você passar por provas. E aí, ao invés de você correr para o Pai, você corre para o mundo. Você fala assim, está muito difícil ser crente. Esses dias eu vi um videozinho, até me mandaram ele. Não, é muito difícil ser crente. Não tem que mentir, não tem que roubar, não pode, não sei o quê, tá? Não, isso aí é ser bom cidadão, pelo menos, né? Isso não é ser crente. Ser crente é manifestar a glória de Deus na sua vida. É quando o sobrenatural acontece através da sua vida. Deseje os resultados que só Jesus pode produzir. Você acha que José, tudo que aconteceu com José, para José era um filho amado do seu pai, foi traído pelos irmãos, foi para um poço, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, porque a Bíblia fala que ele prosperou. Você acha que foi através dele? Foi através do próprio Senhor. Foi através de Deus, porque esse é o resultado que Jesus traz na sua vida. Quando você coloca Ele, quando você coloca Ele em primeiro lugar, quando depende dEle. Deseja os resultados que só Jesus pode produzir. Nós somos apenas vasos, porém, diante da palavra do Senhor, pecadores renascem. Quem renasceu? Quem é salvo? Por você? Pelo Senhor. O resultado do Senhor é corpos doentes. Quando corpos doentes são curados. Repita comigo. Quando demônios fogem. Quando casamentos são restaurados. Dívidas são sobrenaturalmente canceladas. Eu pensei que vocês iam agarrar, né? Igual eu. Medos desaparecem. Corações são encorajados. Esperança é restaurada. A alegria é renovada. Esse é o resultado que Jesus traz na sua vida. Se eu for orar por uma criança doente, por mim, essa criança é curada? Não. É pela manifestação da presença de Jesus. Esse é o resultado que Jesus traz na minha vida e na sua vida. É através de nós que Jesus pode agir. Pensa, gente, que precioso, você é vaso. Mas se é um vaso, agora fica, né? Se é um vaso cheio ou um vaso vazio? Fica a pergunta.
não as nossas obras, mas o favor imerecido de Deus. Não é as suas obras que vai trazer a bênção sobre a sua vida. É o favor imerecido de Deus. Infelizmente, o mundo e até mesmo alguns cristãos não compreendem o que significa depender de Jesus. O Joseph Prince é um pastor de uma igreja, eu acho que é da Coreia. Ele fala, é de onde? Mas é Coreia, né? Ele é chinês, gente. Chinês, japonês. Doei puxadinho. Ele fala assim que muitas pessoas chegam na igreja dele perguntando qual é o segredo daquele tamanho de igreja. Porque ele começou a igreja dele com 150 pessoas. Hoje a igreja dele tem 20 mil membros. Pelo menos da última vez que eu li o livro dele, que foi lá em 2010. Eu nem sei quanto que está hoje. 20 mil, pensa de 150 para 20 mil. Aí as pessoas perguntaram para ele, o que você fez? Qual que é a estratégia? Aí ele falou, né, é a graça de Deus, favor imerecido. Aí a pessoa, né, não, eu sei, mas o que você fez? Vocês entendem que as pessoas não levam a sério o que é graça, o que é favor imerecido? A graça, ela se tornou um clichê, onde muitas pessoas falam assim, eu vivo no tempo da graça, então eu vou fazer o que eu quiser. Que Deus me perdoa mesmo, Jesus me perdoa, Jesus já morreu por mim. Se você pensa assim, deixa eu te contar, você não foi alcançado pela graça. Você não está vivendo pela graça. Você está enganando a si mesmo. Porque se você vive de qualquer jeito, você não está vivendo pela graça. Você está vivendo por si mesmo. Se você está falando por aí que você pode fazer o que você quiser da sua vida, pode parar de seguir Jesus, pode parar de servir aos irmãos, porque Jesus te perdoou, a graça não te alcançou. Infelizmente, sabe por quê? Porque a própria Bíblia fala que nós conhecemos uma árvore pelo fruto. Então, se eu não dou um fruto segundo ao meu Jesus, segundo quem Jesus significa na minha vida, eu não conheço Jesus. Pare de tentar merecer as bênçãos de Deus e comece a depender do favor imerecido de Deus. E aí você terá os resultados que Jesus tem na sua vida, que Jesus tem planejado na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Pastor, eu escrevi isso aqui, eu não ia falar não, sabe? Mas vá para a sala de oração, tá bom? Porque aquele momento lá embaixo, os irmãos oram pela gente, né? Então eu tive uma confirmação. Eu tinha escrito isso aqui antes, tá? Pastor, que o seu ministério tem o mesmo tipo de resultado que José teve. E que tudo que você faça, que as pessoas vejam Jesus. E que ele cresça através do Senhor. É esse o resultado que o Senhor quer na nossa vida. Ele quer o resultado que só Jesus pode dar. Você acha que o pastor pode carregar essa igreja sozinha? Você acha que o pastor pode multiplicar essa igreja sozinha? Não. É através do resultado de Jesus. É através do favor imerecido de Jesus. É através da graça de Jesus. Gênesis capítulo 39. Verso 6. Vai falar o seguinte. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Eu penso o seguinte, gente, José não tinha um minuto de paz.
Quando ele pensava que o negócio ia dar certo para ele, vêm as tentações. Quem aqui não passa por tentação? Quem aqui não passa por dificuldades? Quem aqui já não pensou em desistir? Isso aconteceu com José. E a mulher de Potifar falou: venha e deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ela entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ele viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Então, olha aqui. Vamos recapitular a história de José. José estava debaixo do descanso do seu pai, Jacó. Ele era o mais amado de todos os seus irmãos. Os irmãos o odiaram por causa disso, jogaram ele dentro de um poço e ele foi vendido como escravo. Quando ele foi vendido como escravo, ele prosperou tanto que Potifar viu e o chamou para trabalhar lado a lado com ele. E Potifar deu liberdade para ele fazer o que ele quisesse, menos tocar na mulher dele. É o mínimo, né? Mas menos tocar na mulher dele. O que a mulher fez? A mulher foi e cobiçou o José. José vai, foge, deixa o manto. Deixa o manto. E aí, ele deixa o manto, ela pega como prova, Potifar pega ele e prende ele. Parece que José voltou lá na estaca zero, não parece? Simplesmente se coloque no lugar de José. Parece tudo familiar. Ele começa a lembrar da traição que ele teve dos irmãos dele. Ele começa a lembrar de onde ele saiu, de toda a luta que ele passou. Qualquer pessoa ficaria amargurada com Deus. Você ficaria amargurado com Deus? Ficaria, gente. Eu fiquei 3 dias uma vez sem falar com o Senhor. Ficaria. Vocês ficariam. Nós ficamos com raiva, nós colocamos culpa no Senhor. Mas José não fez isso. O José, ele podia perguntar: Senhor, onde está? Por que o Senhor me colocou aqui de novo? Por que o Senhor me abandonou? Como que o Senhor deixou isso acontecer? Onde está a justiça? Porque ele pegou a mulher de Potifar? Não. Então, aquela acusação era injusta. E mesmo assim, Deus deixou acontecer. E ele voltar para a prisão. Mas José, gente, ele não viu as suas circunstâncias. Ele não viu que ele estava mal. Ele somente manteve o foco. Quantas pessoas não saem da igreja porque foram magoadas? Ao invés de tratarem. Quantos casamentos não são acabados porque
não há perdão. Ah, e esses dias eu estava ensinando a Amanda sobre perdão. E a Amanda é difícil, viu? Tem até medo de falar que puxou eu, sabe? Mas, ô menina, que é difícil de perdoar. E eu expliquei a ela e ela não aceitava. E eu expliquei, ó, Jesus perdoou eu, perdoou você, então você tem que perdoar. Ela chorou, esperneou. Falei, não, então fique quietinha, quando você estiver preparada, a gente perdoa. Né? Você perdoa. Mas precisa haver perdão. E a falta de perdão é o que mais destrói as igrejas, os casamentos, os relacionamentos. José precisava perdoar seus irmãos? Sim ou não? Dorme não, gente. Eu falando nessa altura não é possível. José precisava perdoar os irmãos? Precisava. Precisava perdoar os irmãos. Mas José, ele continuou, mesmo preso, ele continuou mantendo o foco na presença do Senhor. Sabe o que estava sobre a vida de José? O favor imerecido. Porque ele ainda não tinha perdoado seus irmãos. E mesmo assim, Deus, com toda a sua misericórdia, jogou sobre José o seu favor imerecido. Quem quer esse favor imerecido? Quem quer essa graça que transforma? Não é a graça que me passa a mão na minha cabeça. É a graça que me transforma. Porque a graça, ela transforma. E aí nós temos o nosso favor imerecido, através do Senhor. José não avaliou o favor imerecido de Deus em sua vida com base nas circunstâncias. Em vez de se amargurar, manteve sua esperança no Senhor. Ele sabia que o mesmo Deus que tinha tirado ele do poço, que tinha ele tirado da posição de escravo, ia tirar ele novamente da prisão. Qual é a sua posição hoje? A sua posição hoje é de amargura? A sua posição hoje é de desistir? A sua posição hoje é de reclamar? Qual que é a sua posição hoje? O que você decide fazer hoje? Receber o favor imerecido de Deus. Nós precisamos do favor imerecido de Deus. Não fique desanimado. Quem já pensou em desistir da caminhada? Isso aí, Eude, tô com você. Quem já pensou, gente? Gente, como eu falei, ao invés da gente correr para o mundo, nós temos que correr para Deus. É onde você tem que buscar mais. É onde você não pode desistir. É o contrário. Quem está cansado, eu li um texto esses dias que falava isso. Quem está cansado tem que o quê? Descansar. Não tem que desistir. Tem gente que está cansado e desiste. Mas cansado tem que descansar. E se você vive naturalmente, uma hora a conta vai chegar. Se você acha que você não precisa de Deus, se você acha que você não precisa do favor dele, se você acha que que você não precisa da graça dele, a conta, o dia vai chegar. Como assim, Roberto, está me ameaçando? Não estou te ameaçando. Eu estou te dizendo que vai chegar um momento que vai chegar uma situação, uma circunstância, você só vai ter Deus. E é aí onde você vai ter só Deus, e é aí onde você vai buscar somente a Deus. Porque as pessoas acham que viver naturalmente, eu sei que nós estamos na terra, eu sei que nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, nós não devemos viver naturalmente, nós devemos viver sobrenaturalmente, dependendo do Senhor. Se coloque de pé.
Às vezes as coisas podem parecer sombrias, tristes e talvez até devastadoras, né? Eu vou parar de querer falar difícil, gente. Desisto. Eu escrevo bonitinho. Vocês podem pegar meu caderno. Eu escrevo bonitinho, mas na hora de falar, tá bom. Às vezes a situação pode ser horrível, pode ser assustadora, né? Mas eu quero te dizer, não acabou, não é o fim. A igreja não chegou ao fim, a sua família não chegou ao fim, o seu trabalho não chegou ao fim, a sua saúde não chegou ao fim. Não acabou aquilo que o Senhor ainda tem para você. Pode subir, Alisson. Terminei primeiro do que você. Não é o fim. Pode subir, André. Não é o fim. Às vezes é assustador? É. Às vezes você vai ficar no beco sem saída? Sim, mas não é o fim. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até aquilo que você acha que é ruim, está cooperando para o seu bem. Pensa, gente, pensa uma coisa bem terrível aí que já te aconteceu. Ou está acontecendo. Pensou? Pensou? Não é possível que você vive no mar de rosas e nada te acontece. Acontece. Pensa isso aí. Isso aí vai virar para o seu bem. Isso aí vai virar para o seu bem. Receba essa palavra. Eu recebo, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que for ruim, que acontece nas nossas vidas, é para o nosso bem. Você crê nessa palavra? E quando você receber, você vai falar assim, é favor imerecido. É graça de Deus. É amor de Deus. E quando isso acontecer, quando você pensar assim, nossa, virou para o meu bem, você vai lembrar de mim. Bem que a Roberto falou, foi para o meu bem. Porque Deus te ama. Pare de olhar para as circunstâncias. E pare de permitir que elas o desanimem. O mesmo Senhor que estava com José, está com você nesse exato momento. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? A doença não pode te parar. As suas finanças não podem te parar. O desespero não pode te parar. Continue servindo ao Senhor. Continue entregando a excelência ao Senhor. E tenho certeza que você vai declarar que o favor imerecido do Senhor está sobre a sua vida. Sabe aquilo que você deseja? Eu pedi para você pensar aquilo que te desespera. Agora eu gostaria que você pensasse aquilo que você deseja. Pensa aí aquilo que você deseja. O que você mais deseja. Pensou? Você vai conseguir. Você vai conseguir em nome de Jesus. Porque o favor do Senhor está sobre você. O favor imerecido do Senhor está sobre nós essa noite. A graça do Senhor foi liberada. E se você não viver isso, meu irmão, minha irmã, eu sinto muito, mas é uma posição sua, é um posicionamento seu. Olha o que o Daniel falou aqui na palavra de oferta. Ele não pode orar para que você tenha
mais conhecimento. Mas nós podemos orar para buscar mais conhecimento. Então é a sua posição que vale. Porque se não acontecer, não é Jesus. Não é a falta da presença dele. Porque a presença dele já foi derramada sobre nós. É o nosso posicionamento. Então se posicione. Se posicione. Declare. Ao invés de lançar palavras de maldição na sua família, lance palavras de bênção. Ao invés de lançar palavras de maldição no seu trabalho, lance palavras de bênção. Ao invés de reclamar da sua igreja, ore abençoando a sua igreja. Ao invés de falar do seu irmão, abençoe a vida do seu irmão. Ele não precisa saber não, meu irmão, porque para a gente falar mal, a gente não fala para quem deveria a gente falar, né? Então, para abençoar, às vezes nem precisa mesmo, não. Abençoe. Ou eu estava no serviço. Quando a gente fala isso, eu acredito que a maioria das pessoas que ministram aqui, primeiro a gente é ministrado. Não é verdade? Então eu falo isso começando por mim. Eu estava no meu trabalho, estou ainda. E uma pessoa me tirava a paz no trabalho. E eu chegava em casa e às vezes até no trabalho mesmo eu falava, meu Deus, inferno. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava trazendo um inferno na minha vida. E essa palavra, gente, permeou na minha boca, andou pela minha boca muitas semanas. Será que só isso no trabalho? Será que dentro de casa a gente não fala isso com os nossos... Isso ou outras coisas? Que inferno dessa casa. Que ódio dessa casa. Por muitas vezes eu falei isso no meu local de trabalho e quando eu saía dele. E aí era onde acontecia mais coisas ainda. Porque aí o inferno se levantava. Eu estava chamando. E aí, na célula, olha como a célula é abençoadora. Eu compartilhei com as minhas irmãs. E aí acabou a célula, eu fui para casa e o irmão me mandou uma mensagem falando assim, Roberto, você já orou por essa pessoa? Ah, gente, pelo amor de Deus, é coisa que eu não sabia? Era coisa que eu sabia. Mas Deus usa pessoas. Você já orou por essa pessoa? Ore pelos seus inimigos. Tem até um versículo, ela ainda mandou o versículo. Ore pelos seus inimigos. E aí eu não sabia, gente, sabia da palavra, conhecia a palavra. E aí é verdade. Então aí assim que eu acordava, eu sou de flash para me arrumar, viu? Eu já acordo, acordo 6 horas, horário da live, já coloco o pastor ali para ouvir. Já coloco para ouvir o pastor. E aí eu vou me arrumando e vou ouvindo a palavra. E aí entro dentro do carro, tirei carteira, amém. E no caminho do trabalho eu já vou declarando vida na vida dessa pessoa. E se eu te falar que ela está quase minha amiga, que ela está quase assim comigo, e eu creio que vai ser. Mas sabe por quê, gente? É a palavra. É a palavra que sai da nossa boca, é a palavra que sai da sua boca. O que tem saído da sua boca é favor ou é maldição? Qual o seu posicionamento? Reclamação ou agradecimento? Qual que é a sua posição? Ficar parado ou servir? Porque tem gente que não faz nada e ainda reclama de quem faz. Qual é o seu posicionamento diante das circunstâncias? José, como o pastor vem ministrando nessas semanas sobre a ofensa, ele poderia se sentir ofendido. Ele poderia se sentir ofendido. Mas ele não
pegou essa isca. Ele não pegou essa isca. Não morda essa isca. Não morda a isca da ofensa. Não morda a isca da reclamação. Sabe qual é a isca que você tem que pegar? A do favor. Acorde. Primeira coisa que você vai falar é: Senhor, o favor do Senhor está sobre a minha vida. A graça do Senhor está sobre a minha vida. Porque é isso. E eu sou prova disso. Tenho temor em falar. Eu sou prova disso. Que quando eu declaro, as coisas acontecem. E isso é para o bem, mas isso é para o mal. Olha o poder das suas palavras. O que você tem declarado dentro da sua casa? O que você tem declarado na igreja? O que você tem declarado na vida dos seus pastores? Hoje é o dia do pastor, viu, gente? Nós temos 2 pastores, né? Nós vamos orar por eles. Mas o que vocês têm declarado na vida deles? O que você, esposa, tem declarado na vida do seu esposo? O que você, esposo, tem declarado na vida da sua esposa? O que você tem declarado na vida dos seus filhos? Você é a menina dos olhos de Deus. E ninguém pode tocar em você. Ninguém pode tocar na sua família. Acorde de manhã e fala: Senhor, eu sou a menina dos teus olhos. E as bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida. Declare essa palavra de verdade, meu irmão. Eu não estou falando aqui só para ouvir seu amém, não. Eu estou falando aqui é para você, como eu falei, não é só para você ouvir, é para você colocar em prática. Coloque em prática as palavras que vocês ouviram hoje. Quais palavras vocês ouviram hoje? O favor imerecido do Senhor está sobre a sua vida. E tudo aquilo que você tocar será abençoado. Assim como foi com José. José podia estar no poço, José podia estar na prisão, José podia estar sofrendo tentação na casa de Potifar, mas ele prosperou, porque aonde ele estava, a presença do Senhor estava com ele. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe isso na sua vida? Você vai declarar isso na sua vida? Eu tenho certeza, se você declarar isso na sua vida, você irá receber. E você irá testemunhar. Você sairá de um nível e vai subir para o outro. Sabem quais são os 3 níveis? Os 3 níveis de relacionamento com Deus. Multidão. A multidão, ela não quer compromisso com Deus. A multidão, ela só quer ver o que Deus pode fazer. O segundo nível é ser amigo de Deus. Tá bonzinho, né? O segundo nível. O segundo nível é ser amigo de Deus. Mas sabe o que os amigos de Jesus fez quando Jesus foi preso? O que eles fizeram? Fugiram. Então, muitas das vezes, nós estamos sendo só amigos de Jesus. E isso é muito bonito. Quando o barco balança, os primeiros a descer somos nós, os amigos. Quando o nó aperta, o primeiro a pular somos nós. Mas sabe qual que é o terceiro nível? Que é o nível, em nome de Jesus, que eu estou e quero continuar estando e quero que vocês estejam. Eu declaro isso, é testemunha. O terceiro nível é ser testemunha, porque as testemunhas são as que manifestam a glória de Deus. Então é isso que eu declaro na vida de vocês e na minha vida. Que nós sejamos testemunhas de Cristo aonde nós passarmos. Que o favor de Deus e a graça dele esteja sobre a nossa vida, porque é através da graça e do favor imerecido que nós vamos testemunhar onde nós passarmos. Amém, meus irmãos?
Fecha os seus olhos. Paizinho querido e amado, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor falou conosco essa noite, Pai. E como eu comecei essa palavra, Pai, que não sejam só palavras jogadas ao vento, ó Pai. Mas sejam palavras ouvidas e palavras colocadas em práticas, ó Pai. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro bênção, ó Pai, na vida da nossa igreja, ó Pai. Eu declaro bênção, Pai, sobre essas famílias aqui representadas, ó Pai. Eu declaro bênção, ó Pai, nos empregos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro saúde, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, o favor imerecido do Senhor, Pai. É o que nós buscamos como igreja, Pai. Nós buscamos a graça e o favor do Senhor. Porque somente assim, ó Pai, a tua igreja irá crescer, a tua igreja irá multiplicar. Porque não é pelas nossas mãos, mas é pelo favor imerecido do Senhor, Pai. Nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus.